Olá, eu sou o professor Numeraldo e está começando aqui pelo Centro de Estudos Matemáticos do Instituto Calcular, a aula de número 499. E nesta aula nós vamos falar sobre a racionalização de denominadores. O que é racionalizar denominadores de uma determinada expressão fracionária? Nada mais é que encontrar uma expressão equivalente com denominador racional, certo? Então, nessas expressões, o denominador será um número irracional. E aí você precisa encontrar o fator racionalizante para que você possa transformar a expressão dada em uma expressão em que o denominador tenha um número racional. Fator é um termo da multiplicação, certo? E você sabe que para encontrar uma expressão equivalente, e é uma expressão fracionária, é multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número. Então, nós temos aqui uma expressão fracionária, que é 1 sobre raiz de 7. Nós precisamos fazer a racionalização deste denominador. Transformar esta expressão que aí está, mas no denominador deverá ter um número racional. Bom, primeiro a gente sabe, pelas propriedades da radiciação, que quando eu multiplico raiz de 7 por raiz de 7, desde que os índices sejam iguais, nós multiplicamos os radicandos. 7 vezes 7, 49, e a raiz de 49, raiz quadrada, né, é 7. Ou, escrevendo de uma forma diferente, raiz de 7 vezes raiz de 7, nós teremos 7 ao quadrado. Perceba que o expoente, o índice, que aqui está omitido, mas quando o radical não tem índice, né, sabemos que é o 2. Então, é como se você cortasse esse 2, este 2, e ficou apenas o 7. E é o que nós vamos fazer. Então, quando você tem no radical, no denominador, perdão, um radical, o que você deve fazer? Multiplicar o numerador e o denominador por este radical. Então, nós teremos 1 multiplicado por raiz quadrada de 7, e embaixo, raiz de 7, que ali já estava, multiplicado também por raiz de 7. Continuando, 1 vezes raiz de 7, raiz de 7. E raiz de 7 vezes raiz de 7, nós teremos o quê? 7 ao quadrado, ou 49. Então, a expressão equivalente à inicial vai ficar aqui, fazendo o procedimento que nós fizemos aí do lado direito, vai ficar apenas o 7. Pronto, encontramos a resposta. Encontramos uma expressão equivalente à primeira, só que agora o denominador é um número racional, e a raiz de 7 foi o nosso fator racionalizante, aquele número que nós utilizamos para multiplicar tanto o numerador quanto o denominador. Quando nós temos no denominador esta situação, 3 raiz de 10, quem vai ser o nosso fator racionalizante? Não vai ser o 3 raiz de 10, apenas raiz de 10, apenas a raiz de 10. Então, nós vamos copiar o numerador, multiplicado, você tem que multiplicar tanto o numerador quanto o denominador, pelo fator racionalizante. E no denominador nós teremos 3 raiz de 10 multiplicado pela raiz quadrada de 10. 5 raiz de 10 vai ficar 5 raiz de 10. Vamos omitir o sinal da multiplicação. E raiz de 10 vezes raiz de 10, nós teremos 3 raiz de 10 ao quadrado. 5 raiz de 10, 10 ao quadrado, raiz quadrada de 10 ao quadrado, ou raiz quadrada de 100 é 10, então vai ficar 3 vezes 10. Podemos agora simplificar, dividir o 5 e o 10 pelo maior divisor comum, que neste caso é o próprio 5. Então, 5 dividido por 5, 1.
10 dividido por 5, 2. Então, no numerador vai ficar raiz de 10 e no denominador vai ficar 6. Então, raiz de 10 sobre 6 nada mais é que uma expressão equivalente a 5 sobre 3 raiz de 10. Só que, agora, nesta última, o denominador é 6 e trata-se, obviamente, de um número racional. Então, isso chama-se racionalização de denominadores. É a ação de deixar o denominador, que era um número irracional, em um número racional. Perfeito? Vamos fazer aqui mais uma atividade, só que agora no denominador nós não teremos apenas o radical, nós teremos a soma de radicais. Perfeito? A soma de radicais. E aí você vai ter que trabalhar com um produto notável, que é a diferença não, você vai trabalhar com a multiplicação trocando o sinal. Se os radicais estão sendo somados, você vai multiplicar os mesmos radicais subtraindo. E se eles estiverem subtraindo, você vai multiplicar somando. E aí você vai trabalhar com um produto notável, que é a diferença de quadrados. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Nós temos 1 sobre raiz de 5 mais raiz de 2. Quando eu falo raiz, subentende que eu estou falando de raiz quadrada. E agora, qual será o nosso fator racionalizante? Se eu tenho raiz de 5 mais raiz de 2, por isso que é importante conhecer os produtos notáveis, nós vamos multiplicar, está difícil aqui fazer um tracinho bonito, pelo fator racionalizante, só com sinal invertido. Então, nós vamos ter o 1 multiplicado por quanto? Raiz de 5 menos raiz de 2. Inverti o sinal. E aqui embaixo? Aqui embaixo vai ficar raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 2, que multiplica raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 2. Esse é o fator racionalizante. 1 multiplicado por qualquer número é o próprio número. Então, aqui em cima vai ficar raiz de 5 menos raiz de 2. E embaixo, eu tenho a multiplicação da soma pela diferença dos mesmos termos. Então, é diferença de quadrados, certo? Então, eu tenho o quadrado do primeiro, que é o 5, menos o quadrado do segundo, que é raiz quadrada de 2 sobre 2. Em cima não tem o que fazer, permanece, raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 2, e no denominador, o quadrado da raiz quadrada de 5 é como se você pegasse raiz quadrada de 5 multiplicado por raiz quadrada de 5, que vai ser apenas o 5, menos raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, o expoente indica quantas vezes a base vai ser multiplicada, ou você pode, pela propriedade da radiciação, quando eu tenho raiz quadrada de 2 ao quadrado, você pode até fazer do lado esquerdo aqui. Quando você tem potência de um radical, você pode representá-lo desta forma. E aqui nós sabemos que vai ficar igual a raiz de 2. Essa é a ideia. Raiz de 2 não, perdão, né? Eu pensei no 4. Vai ficar apenas o 2. Então, eu volto aqui e coloco o 2. É claro que 5 menos 2 é 3. Então, a resposta final, a expressão equivalente, mas com o denominador tendo um número racional, essa vai ser a nossa resposta final. Raiz de 5 menos raiz de 2 sobre 3. Perfeito? Agora, aquilo que eu falei. Se você tiver esta situação, 2 mais raiz quadrada de 2 sobre 2 menos raiz quadrada de 2. Como que eu faço para encontrar o fator racionalizante? Se está subtraindo, ele será um fator que estará somando. Ah, mas eu não uso só a raiz de 2. Não, você só vai usar a raiz de 2 se nós tivéssemos 2 raiz de 2. Aqui não está multiplicando, aqui está subtraindo. Então, vamos copiar novamente. 2 mais raiz de 2, vou colocar entre parênteses, que vai multiplicar o fator racionalizante. 2
mais 2. E no denominador, nós teremos 2 menos raiz quadrada de 2 e 2, invertemos o sinal, mais raiz quadrada de 2. Perfeito? No numerador, aplicando a propriedade distributiva. 2 vezes 2, 4. 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2. Raiz de 2 vezes 2, propriedade comutativa, 2 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Quando eu multiplico radicais com o mesmo índice, eu multiplico os radicandos. Radicando é quem está ali dentro do radical. 2 vezes 2, 4. Correto? E qual é a raiz quadrada de 4? 2. Então, vou deixar 2 aqui já. E no denominador, quando eu tenho o produto da soma pela diferença, eu digo que eu tenho o quadrado do primeiro menos o... Deixa eu fechar o parênteses aqui que eu não fechei. Menos o quadrado do segundo. Quadrado de raiz de 2. Continuando. Resolvendo lá no numerador. 4 mais 2, 6. 2 raiz de 2 mais 2 raiz de 2, ou 2 raiz de 2 mais 2 raiz de 2, eu terei o quê? 4 raiz de 2. Não tenho radical e somo aí os números que estão fora do radical. 2 ao quadrado, 4. 4 menos quanto? 2. Perfeito? Agora, simplificando. 6 mais 4 raiz de 2, 4 menos 2, 2. E agora, o que você vai verificar? Eu posso deixar essa resposta? Posso. Posso fatorar no numerador? Posso. De que forma? Colocando um determinado fator em evidência. Aí eu olho para o 6 e para o 4. Olhando para o 6 e para o 4, eu percebo que o 2 é o maior divisor comum. Então, eu vou colocar o 2 em evidência. 2 que multiplica 3, porque 6 dividido por 2 é 3, mais 4 dividido por 2, 2 raiz de 2. Se você fizer a distributiva, você vai voltar na expressão anterior. 2 vezes 3, 6, 2 vezes 2, 4. Sobre quanto? Sobre 2. E agora nós vamos simplificar este 2 e este 2. Por que nós não simplificamos no anterior? Aqui você não pode simplificar, porque aqui está tendo uma adição. Você só pode simplificar quando tiver uma multiplicação. E aí a resposta final vai ficar 3 mais 2 raiz de 2. Não tem denominador. Subentende-se que teria aí o 1. Então, quando eu digo que eu tenho 2 mais raiz de 2 dividido, ou sobre 2 menos raiz de 2, efetuando a racionalização, que é esse procedimento de transformar a expressão dada, que é uma expressão fracionária, em uma expressão equivalente, ou seja, representa a mesma coisa, só que o denominador deve ser um número racional. Perfeito? E agora, fazendo uma última atividade aqui na nossa aula de número 499, nós vamos fazer o seguinte. Se eu tiver esta situação aqui, olha, 21 sobre raiz sétima de 3 elevado a 5. Como eu faço para encontrar agora o fator racionalizante? O que você deve fazer é o seguinte: você vem aqui no cantinho e olha para o índice. O índice não altera, é 7. E aí você pega a potência que aqui está e subtrai o índice do expoente do radicando anterior. Aqui é 7, aqui é 5. 7 menos 5, 2. Este será o nosso fator racionalizante quando você se deparar com situações igual a esta. Então, eu terei 21
multiplicado pelo fator racionalizante, que é ele que vai nos permitir racionalizar, deixar o denominador um número racional. E aqui nós temos raiz sétima de 3 elevado a 5 multiplicado por raiz sétima de 3 elevado ao quadrado. Copiando lá em cima de novo, que não tenho o que fazer momentaneamente, eu tenho 21 raiz sétima de 3 ao quadrado, e no denominador, o que nós temos? Multiplicar radicais de mesmo índice, nós mantemos esse índice, multiplicamos apenas os radicandos. E quando nós multiplicamos potências de mesma base, nós mantemos a base e somamos os expoentes. Então, como vai ficar essa situação? Vai ficar raiz sétima de 3 elevado a 7. Porque o 3 permanece, que é a base, somos expoentes, 5 mais 2, 7. Continuando a nossa atividade, 21 raiz sétima de 3 ao quadrado. Perceba que o índice e o expoente são os mesmos, então você corta, sobra só o radicando, elimina o 3, a propriedade da potenciação, da radiciação. E aí, nós vamos agora simplificar. Por que eu posso simplificar? Porque o 21 está multiplicando este radical. Então, 21 dividido por 3, 7. 3 dividido por 3, 1. Então, a nossa resposta final vai ficar qual? 7 raiz sétima de 3 ao quadrado. Não tem mais o que fazer. 7 raiz sétima de 3 ao quadrado. Efetuamos a racionalização. Encontramos uma fração, uma expressão equivalente à primeira, só que agora o denominador, que aí não está, mas subentende que é 1, trata-se de um número racional. Perfeito? Desta maneira, nós concluímos aqui a nossa aula de número 499 e trabalhamos com a racionalização de denominadores de uma expressão algébrica. Nada mais é que encontrar uma expressão equivalente à expressão dada, só que o denominador deixou de ser irracional e passou a ser racional. Ah, mas e se no meu denominador, um exemplo, tiver uma raiz exata? Ah, não precisa, né? Você encontra a raiz, pronto. Ah, mas e se eu tiver raiz cúbica de 8? É a mesma coisa, vai dar 2. Aí você resolve. Se não der para resolver, né, você obrigatoriamente, às vezes, não é toda a expressão fracionária que você vai ter que racionalizar. Às vezes, trata-se de uma raiz exata. Aí você encontra o valor, o número inteiro e já resolveu. Certo? Então, dessa maneira, nós concluímos, lembrando sempre que estude, educação faz a diferença, porque o futuro espera por você. E a gente espera você aqui nas nossas próximas aulas. Um grande abraço, tchau, tchau e cuide-se.